Você está no AgroMais, o canal dedicado 24 horas à agroinformação. Começa agora o AgroMais Entrevista. E olha só, uma pesquisa feita pela Climate Policy Initiative, que é um departamento da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, mostrou que os recursos dos fundos constitucionais dedicados ao crédito rural não atingem o seu objetivo. Na safra 2020-2021, os recursos dos fundos constitucionais do Norte, Nordeste e também do Centro-Oeste atingiram o valor de 22,9 bilhões de reais para o setor rural, o que representou 19% de todo o crédito dessas regiões. Portanto, a gente vê a importância desses recursos. No entanto, como o dinheiro não chega até o seu objetivo, ele então não cumpre a sua função, em que pese o artigo constitucional 159, inciso 1º, letra C, da Constituição, determine regras muito específicas para a aplicação desses recursos. Então, para conversar sobre este assunto conosco, nós convidamos para o AgroMais Entrevista de hoje a professora Leila Pereira, que é uma das pesquisadoras e que nos dá o prazer de estar aqui conosco no dia de hoje. Obrigado, professora Leila, é um prazer recebê-la aqui. Olá, boa tarde a todos, um prazer falar com vocês hoje. Prazer é todo nosso. Também participa aqui da nossa entrevista a outra pesquisadora, a Priscila Souza, que também está aqui conosco. Priscila, muito obrigado mais uma vez pela gentileza de estar conosco. Eu que agradeço. É um prazer a gente poder conversar sobre essa pesquisa que eu acho que tem bastante implicações importantes para o nosso agro. Não há dúvida quanto a isso. Deixa eu começar aqui dando o pontapé inicial. Eu abri a nossa entrevista aqui dizendo que os recursos dos fundos constitucionais eles acabam não cumprindo o seu objetivo por diversas razões que nós vamos exatamente aprofundar aqui. Mas só para a gente começar, quer dizer, para nós estabelecermos aqui as bases dessa conversa, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é a Climate Policy, né? Quer dizer, como é que ela funciona, onde ela se encontra. E faço essa pergunta então para a Priscila e pediria à Leila para que explicasse para a gente logo a seguir quais foram os critérios adotados e a base dessa pesquisa que foi realizada. Priscila, por gentileza. Claro. Então, a Climate Policy Initiative, no Brasil, ela é constituída como núcleo de avaliação de políticas climáticas. E a gente está situado como um departamento dentro da PUC do Rio de Janeiro. A nossa sede ela fica em São Francisco, mas, enfim, a gente tem escritórios em vários continentes. Por exemplo, tem escritórios na Inglaterra, tem escritórios na Indonésia, enfim, a gente está espalhado e sempre tentando contribuir para o aprimoramento de políticas relacionadas ao uso da terra. Então, políticas que envolvem o setor rural, que envolvem desmatamento, florestas, etc. E o crédito é um elemento central, né, da nossa análise, crédito e seguro, né? Então, eu coordeno essa área de instrumentos financeiros dentro do Climate Policy Initiative, avaliando principalmente as nossas políticas agropecuárias, né? A gente sabe que o crédito é a mais importante política agropecuária no Brasil desde a década de 1960, e a gente tem uma agenda toda de pesquisa para entender, né, a distribuição do crédito, as regras do crédito, os impactos do crédito e o que pode ser feito no sentido de aumentar a eficiência desses recursos. Acho que o grande desafio seja justamente esse, né, Priscila? Aumentar a eficiência desse recurso. A gente vai aprofundar um pouquinho esse papo daqui a pouquinho. Leila, eu fiz uma pergunta para você logo ali na abertura, que foi exatamente quais foram as bases, quer dizer, qual foi o banco que vocês buscaram exatamente essa informação e como funcionou, quais os critérios adotados nessa pesquisa. Basicamente, a gente fez primeiro uma retomada das regras de funcionamento e da legislação que está envolvida na política dos fundos constitucionais de financiamento. Então, uma parte da análise é feita com base na legislação, nos regramentos e muito com base nos documentos que são publicados anualmente pelos conselhos deliberativos das superintendências regionais de desenvolvimento, né, SUDECO, SUDENE e SUDAM,
e que basicamente consistem nas programações de aplicação dos recursos dos fundos constitucionais e que vão dizer para a gente para onde devem ser alocados esses recursos em conformidade com a legislação e com os regramentos propostos pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, uma parte do trabalho consistiu em avaliar e verificar quais são essas regras, quais são os objetivos de alocação, e verificar se há um alinhamento entre essas regras. E, em um segundo momento, a gente basicamente fez uma série de análises descritivas usando dados do Banco Central do Brasil, da base do SICOR, que contém todas as informações sobre crédito rural no Brasil, para verificar um pouco a alocação desses recursos dos fundos constitucionais na prática. A lógica indicaria que eu logo fizesse a pergunta sobre o arcabouço jurídico, quer dizer, sobre o arcabouço legal que nós temos em relação a essa questão, porque quem olha, por exemplo, o artigo constitucional e olha os regramentos que vêm, nota que por falta de legislação é que nós não teríamos problema. Mas eu vou fazer uma pergunta anterior a essa. E aí eu vou fazer primeiro para a Priscila. Priscila, os fundos constitucionais no que diz respeito ao pequeno produtor, ao médio, ao pequeno, ao microprodutor, aquela população que mais precisa, eles atingem os seus objetivos? Então, essa eu acho que é a questão central, né, do nosso estudo. Esses fundos, eles foram criados com o objetivo de priorização de micro e pequenos produtores, com o objetivo de reduzir desigualdades entre regiões, né? Então, são os fundos eles do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste, que são regiões historicamente, né, menos favorecidas em relação à região Centro-Sul, né? E também com o objetivo de reduzir desigualdades intra-regionais. O que a gente verifica, e é bastante importante nesse trabalho, é que nos regramentos dos fundos, né, eles colocam que eles vão priorizar pequenos produtores. E aí a questão é como eles vão fazer isso. Então, a questão de que o pequeno produtor será priorizado está ali, inclusive, no detalhamento. Só que aí você vai olhar com mais cuidado um pouco e você descobre como é que eles definem quem são os produtores a serem priorizados. E aí o que a gente encontra é que, para os fundos constitucionais, os produtores que devem ser priorizados são aqueles com receita anual, renda bruta anual, até 16 milhões, o que é um valor bastante elevado. Quando a gente olha o Censo Agropecuário de 2017, que é o último censo agropecuário que a gente tem, e olha os estabelecimentos nessas 3 regiões, a gente encontra que 99,96% dos estabelecimentos agropecuários estão enquadrados nessa regra de ter até 16 milhões. Então, você está priorizando 99,96%, o que simplesmente você está priorizando todo mundo. Então, como é possível fazer os recursos chegar efetivamente aos pequenos, né? Quando você estabeleceu a regra do que é pequeno, e na verdade eles criaram uma regra ali que ao longo dos anos, esse limite, ele começou em 80 mil no início dos anos 2000, foi aumentando, quando chegou em 2010 já estava em 300 mil, o estabelecimento de produtores prioritários, de 2010 para 2011 passou de 300 mil para 16 milhões, com a criação de uma categoria também considerada prioritária, que são de produtores pequenos médios. E aí, nisso, a priorização por porte de beneficiários praticamente foi perdida, né? Ao mesmo tempo, existe também uma priorização espacial. Então, por exemplo, a região do semiárido, regiões de fronteira, municípios que são considerados até média renda pela PNDR, esses municípios também são prioritários para receber recurso. Então, tem um determinado percentual de recurso em cada um dos fundos que precisam ir para esses municípios, né? Municípios, enfim, até média renda, então são os municípios mais pobres. E aí, novamente, a gente vai olhar
os dados, o que isso implica na prática, né? No Nordeste, isso implica que 97% dos municípios são prioritários. Na região Norte, mais de 90%, e na região Centro-Oeste, mais de 50%. Então, novamente, a gente tem que o detalhamento da regra quase que destrói aquilo que a regra se propõe a fazer, né? Então, nisso a gente perde bastante em termos de priorização efetiva, de focalização desses recursos, né? Como é feita essa seleção, quer dizer, do produtor que vai buscar? A gente sabe que há uma limitação de crédito, que é repassado pelos bancos oficiais. No caso, o Banco do Nordeste, no caso do Nordeste, aqui o Banco de Brasília, aqui na região de Brasília, etc. Eu lhe pergunto, se a gente tem um limite físico de recursos, quer dizer, uma limitação financeira e uma amplitude no público tomador, como sair dessa situação? Vocês chegaram a encontrar um caminho para isso? Se é que eu me fiz entender nessa pergunta, né? Então, uma consequência disso é justamente nessa linha do que você pensou, né? O que a gente tem ao longo do tempo é um crescimento muito grande, por exemplo, do valor médio dos contratos. O valor, na região Nordeste, os contratos ainda têm um valor médio um pouco menor, mas na região Norte e Centro-Oeste, o valor médio está na ordem de 300 mil, e os percentis mais altos também recebem um valor muito grande, né? Então, há evidência, sim, de uma certa concentração de recursos. O que também é importante notar é que, apesar dessa concentração de recursos, o crédito rural dos fundos constitucionais, ele chega em municípios onde outros créditos não chegam. Então, principalmente na região Nordeste, a gente tem um número muito grande de municípios onde os fundos condicionais são a principal fonte de recurso. Não tem muita disponibilidade de outras fontes de crédito. Agora, como resolver isso, né? Essa é uma questão, enfim, bastante complexa. Mas um caminho é quando a gente compara as regras que se estabelecem, né, para os recursos de crédito rural do Fundo Constitucional e compara com as regras que valem para todas as demais linhas de crédito, que são as regras estabelecidas no Manual de Crédito Rural do Banco Central, o que a gente repara é que pequenos, para o Banco Central, são aqueles até 500 mil, que são os pronafianos. Então, Pronamp vai até 2 milhões e 400. Aqueles considerados da categoria pequeno-médio pelos fundos constitucionais, essa categoria sequer existe no Manual de Crédito Rural. Então, essa categoria pequeno-médio que foi criada, né, e ela é prioritária, que é de 4,8 até 16 milhões em termos de renda bruta, ela é considerada prioritária para os fundos constitucionais, mas ela é grande. São produtores grandes para todas as demais linhas de crédito. Então, enfim, essas regras, elas se aproximassem mais, né, das regras válidas para as demais linhas de crédito, né, elas estariam mais próximas de conseguir efetivamente focalizar e fazer o recurso chegar para os produtores que muitas vezes não conseguem outras fontes de financiamento, né? A gente sabe que restrições a crédito são muito importantes para pequenos produtores. Claro, quando você fala, por exemplo, da necessidade que muitos produtores têm e encontram apenas nos fundos constitucionais os recursos necessários para o plantio, a gente já consegue ver o tamanho e a dimensão desse recurso aí para o produtor, para o financiamento da produção agrícola e para a inserção desse produtor aí no sistema produtivo. Deixa eu chamar a Leila aqui para a nossa conversa um pouquinho, Leila, porque a Priscila falou coisas significativas que dizem respeito, por exemplo, à questão legislativa, ou seja, essa abertura que se teve em relação à questão do acesso aos recursos, de certa maneira, acabou concentrando. Quer dizer, quando a gente imagina que ao abrir você democratizaria, você acaba, de outra forma, concentrando. A gente poderia, e tem uma perspectiva da gente dizer, por exemplo, se isso é concentrado
em categorias dos produtores rurais, em renda, que eu falo, né? Quando eu falo em categoria, eu falo em renda, e também em municípios. A gente pode dizer que existem municípios hoje que são concentradores da aplicação dos recursos também? Eu queria, antes de responder a sua pergunta propriamente dita, eu queria complementar um ponto que a Priscila fez, dizendo que uma parte dessa diferença de definição das classes de porte de beneficiários utilizadas pelos fundos constitucionais vem do fato de que os fundos, eles utilizam a mesma classe de porte tanto para o setor rural quanto para outros setores, como o setor industrial e setor de serviços. Como essas atividades têm perfis de produtores diferentes, né? O perfil de um produtor médio no setor industrial é diferente do perfil, né, de renda de um produtor do setor rural. Isso acaba fazendo com que as classes para o setor rural fiquem muito abrangentes e, portanto, você não consiga fazer com que haja esse direcionamento efetivo dos recursos para esses produtores mini, pequenos e microprodutores rurais, né? Ele vai decidir também sobre qual setor. Existem também regras específicas para direcionar recursos entre setores, que vão ser definidas anualmente também nas programações dos fundos. Mais especificamente sobre o porte, o fato de eu ter portes distintos nos diferentes setores e uma mesma regra de porte para os vários setores faz com que, para o setor rural especificamente, você tenha uma amplitude de faixas muito amplas, né? O que leva potencialmente a uma disputa desses recursos no setor rural entre grandes produtores e pequenos produtores, né? Que são aqueles que você deveria e que gostaria de priorizar com a política. Uhum. Agora, a gente está vendo, por exemplo, que à medida que o tempo foi passando, e aí a pergunta cabe para as duas, para ele e para a Priscila, tudo tem a ver, pelo que eu consegui compreender desse, claro, lógico, a gente poderia aprofundar aqui a pesquisa e naturalmente vamos fazer isso, mas dá para a gente perceber que a mudança na legislação e essa abertura visando a democratização do acesso ao crédito é que acabou, de alguma forma, limitando. Isso não tem limitando o recurso para o pequeno produtor, né, para o médio e pequeno produtor. Agora, isso muitas vezes, a legislação, ela é normatizada por decisões internas das instituições ou decisões do Poder Executivo, os poderes executivos locais, muitas vezes em parceria com o Poder Executivo Nacional. Como é que vocês linkam essa questão? Quer dizer, não haveria necessidade ou houve algum desvirtuamento ao longo desse processo em que as normativas não priorizaram os recursos para essa categoria de produtores dos quais a gente está falando? As regras, elas em geral, elas foram ficando mais abrangentes, né? Então, cada vez mais foram se ampliando as faixas daquilo que seria prioritário, até que todo mundo virou prioritário, praticamente, né? Foram se incorporando outros setores de atividade econômica dentro dos fundos constitucionais e também foram sendo incorporados até novos municípios, como municípios que poderiam receber os fundos constitucionais. E, de fato, se a gente olha as propostas legislativas que estão atualmente, enfim, em tramitação, diversas delas, quase todas, elas são no sentido de colocar mais pessoas e recursos como sendo elegíveis para receber esse recurso, né? E com isso a gente perde bastante da focalização. Essas decisões, né, elas são tomadas muitas vezes, né, no âmbito das superintendências, tá? Então, ela tem participação do MDR, do MAPA, né, Ministério da Agricultura, também dos governadores e de associações locais, né? Então, enfim, é um recurso bastante relevante, tanto em termos de volume, como também, enfim, há subsídios envolvidos e há naturalmente uma disputa, né, em termos da alocação, né, de como alocá-los, né? E, enfim, aqueles objetivos, né, para os quais esses fundos foram criados, né,
de priorização de micro e pequenos, redução de pobreza, de desigualdade, ele algumas vezes, né, quando se vai fazer essas alocações, existem todos esses atores ali, né, envolvidos e interessados, né, e com visões de repente um pouco diferentes, né, de como deve ser feita essa alocação. Então, enfim, há um processo ali político mesmo, né, de como alocar, e eu acho que é importante a gente, no final, conseguir olhar se os fundos estão tendo os impactos que a gente espera deles, né. Então acho muito importante a gente, né, tendo um volume de recursos tão expressivo para regiões que necessitam de recursos, né, apesar desses fundos, tanto a região Nordeste quanto a região Norte, elas são pequenas em termos do total do crédito rural, apesar desses fundos serem significativos. O crédito rural no país, ele é acima de 200 bilhões, né? Então, é um percentual pequeno que vai para essas regiões. A região Centro-Oeste já é um pouquinho diferente, porque, enfim, atualmente ela recebe outras fontes de recurso e ela, enfim, tem uma participação mais expressiva no crédito rural total, né? Mas são regiões que realmente precisam desses recursos. Então, a gente precisa avaliar em que medida que esses recursos da sociedade estão trazendo aqueles benefícios esperados. Uhum. Antes da Leila responder a pergunta que eu fiz, eu vou só ler um dado aqui que é interessante. As programações de 2021 do FNDE e do FCO, ou seja, do Nordeste e do Centro-Oeste, são os fundos constitucionais, estabelecem um limite máximo de 30% dos recursos do setor rural para os beneficiários dos municípios classificados como alta renda. Isso aí pode ser um exemplo do que a gente está falando, Leila? Esse é um limite máximo, na verdade, de recursos para os municípios de alta renda. Então, o que se pretende com essa regra é especificamente limitar o quanto que esses municípios que já teriam acesso a outras fontes de crédito, que são mais desenvolvidos, teriam de acesso ao recurso subsidiado dos fundos constitucionais. Então, essa regra é mais para limitar o quanto que esses municípios teriam de acesso. Né? Mas, de qualquer maneira, a gente está falando de regiões que são mais desenvolvidas, né, e que talvez pudessem dispor de recursos outros, e não esses recursos com juros tão subsidiados, tão equalizados aí pelo governo federal. Exato, a gente podia falar que esse é talvez uma exemplificação do problema que a gente está trazendo? Esse não necessariamente é uma exemplificação do problema, mas é uma regra para evitar esse tipo de problema, né? Ela tá prevista em lei essa regra para que se evite uma concentração de recursos e a alocação de recursos que teoricamente deveriam ir para beneficiários em localidades menos desenvolvidas, né? Para estimular o desenvolvimento em locais mais desenvolvidos. Eu queria complementar um pouco a fala da Priscila com o resultado que a gente também mostra no trabalho, que eu acho que tem a ver com isso, é que, de fato, os recursos dos fundos constitucionais, eles são hoje já alocados prioritariamente para beneficiários de menor porte e em municípios menos desenvolvidos, né? Quando a gente compara com as outras fontes de crédito. Então, a gente vê, tanto quando a gente olha para beneficiários pequenos, que têm valor da renda bruta anual de até 500 mil, né? Ou para municípios com IDH abaixo da mediana, a gente vê que a concentração que esses tipos de beneficiários têm dos recursos dos fundos constitucionais, ela é maior do que a concentração que esses tipos de beneficiários têm de outras fontes de recursos de crédito. Isso significa que, em certa medida, os fundos constitucionais conseguem atingir a esses tipos de beneficiários que deveriam ser prioritários. No entanto, o que a gente quer colocar com o trabalho é que, porque pelo fato de você ter regras bastante abrangentes para a definição dessas classes, a gente entende que seria possível melhorar ainda mais a alocação desses recursos para poder atingir ainda mais esses tipos de beneficiários que são prioritários.
E isso pode ser feito, inclusive, não necessariamente você precisa passar um projeto aqui no Congresso Nacional para que esta matéria seja regulamentada e que você consiga estabelecer essas faixas, né? Quer dizer, decretos ou decisões mesmo das próprias instituições, outros instrumentos legais também podem estabelecer isso, né? Quer dizer, não necessariamente... Pois não. Me desculpa, você está corretíssimo na sua afirmação. A lei, ela determina somente que devem ser beneficiados esses beneficiários de porte mini, pequeno, médio e em localidades menos desenvolvidas. Ela não determina, de fato, os portes. Essas classes, as regras de porte, são definidas tanto nas portarias que são publicadas anualmente pelo Ministério de Desenvolvimento Regional, com as diretrizes de funcionamento dos fundos, e nas programações de alocação dos recursos dos fundos. Então, você está corretíssimo. Uhum. Então, acho que, claro que a gente teria muito a aprofundar aqui a respeito do tema, infelizmente o nosso tempo já está se esgotando, mas eu acho que o tema central a gente conseguiu abordar, que foi exatamente essa questão da abertura que você tem hoje em relação ao acesso ao crédito, quer dizer, talvez haja necessidade de redefinição, e aí a Leila acabou de falar que por meio de portarias você poderia resolver essa questão, portanto, é uma decisão que é política, né? E que não facilmente, mas que com certeza, com uma discussão democrática mais ampla, se poderia chegar a uma solução a essa questão. A Priscila mesmo falou, quer dizer, o recurso hoje os recursos dos fundos constitucionais para o pequeno e o médio produtor, que é aquele que mais precisa do crédito rural, eles são importantes, significativos hoje na oferta de recursos para o produtor poder trabalhar. Professoras, pesquisadoras, Priscila Souza, Leila Pereira, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Eu sei que a gente tinha muito mais a aprofundar, mas eu acho que deu para a gente dar um toquezinho aqui. Obrigado pela gentileza, Leila. Obrigada a você. Foi um prazer falar e apresentar os resultados do trabalho para vocês. É importante ter esse espaço para discutir políticas importantes para o Brasil. Sem dúvida. Priscila. Nós que agradecemos, o trabalho ele já está disponível no nosso site do Climate Policy Initiative, assim como diversos outros trabalhos analisando o crédito rural, então convido a quem tiver interesse em outros estudos sobre o tema a procurar a nossa página. E não tenha dúvidas que a gente vai procurar as senhoras, vão procurar vocês aí também para a gente aprofundar esse tema, não tenha dúvidas quanto a isso. Muito obrigado mais uma vez para você que esteve conosco, muito obrigado pela companhia e pela gentileza. Foi um prazer, a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.